Em termos disciplinares, isto não começa da melhor maneira. Hoje ficamos a saber que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol quer instaurar um processo disciplinar ao Sérgio Conceição, tendo por base a inobservância de outros deveres relacionados com declarações proferidas em conferência de imprensa de antevisão a jogo oficial. Ou seja, o Sérgio Conceição, antes do jogo com o Marítimo, em outubro, atenção, já estamos a falar de um jogo de outubro, e nós já estamos, outubro de 2020, e nós já estamos em janeiro de 2021, portanto, 2-3 meses depois desta conferência de imprensa que está agora sobre análise, sobre a alçada disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho de Disciplina da Federação quer instaurar um processo, instaurou um processo a Sérgio Conceição porque ele disse que não quer que os árbitros mostrem amarelos aos nossos adversários tanto depois dos 90 minutos ou já perto do final do jogo. Quer dizer, acho que foram declarações proferidas numa conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Marítimo, em que se estava a discutir o antijogo, e eu julgo que na altura o Sérgio Conceição terá dito que o antijogo tem que ser combatido, obviamente, mas quem tem um papel preponderante neste combate são os próprios árbitros, porque os árbitros têm que ter a capacidade de discernir e analisar o que é lesão e o que é simulação, e têm também que discernir, por exemplo, aqueles cartões amarelos mostrados aos guarda-redes aos 95 minutos, quer dizer, aquilo já é irrelevante. Um guarda-redes começa a perder tempo logo desde o primeiro minuto, e depois vai ver o amarelo aos 95, aquilo só serve para interromper o jogo, para quebrar a dinâmica e nada mais. E, portanto, foram estas declarações. E o Sérgio Conceição disse: prefiro, quer dizer, a partir de certa altura, a partir de certo momento do jogo, do final do jogo, eu prefiro que não mostrem cartões aos nossos adversários, porque assim o ritmo do jogo não é quebrado, que é o que querem fazer os adversários, provocando esses cartões amarelos. E, portanto, eu acho que foram declarações nascidas no âmbito dessa conferência, com troca de impressões com os jornalistas, que colocaram-lhes as questões, e ele deu a sua opinião. Todos nós sabemos que o Sérgio Conceição gosta muito de falar de futebol nas suas conferências de imprensa, quer da televisão, quer depois da análise aos jogos do Futebol Clube do Porto. Há sempre uma conversa até muito franca, muito aberta sobre o futebol. O Sérgio Conceição acho que se abre mais até do que os outros treinadores. Muitos treinadores refugiam-se em lugares comuns e, portanto, não gostam muito de falar sobre futebol. Mas o Sérgio Conceição não, e até gosta de explicar as decisões que tomou, de falar bastante sobre o adversário, quem é, que jogadores tem, que dinâmicas, que sistema costuma utilizar, que dinâmicas tem. Portanto, é um treinador bastante aberto neste capítulo. E nós agora temos estas declarações foram em outubro, foram enviadas para a Comissão de Inquéritos. A Comissão de Inquéritos decidiu que não havia matéria para processo disciplinar, como é evidente, parece-me natural, mas a presidente do Conselho de Disciplina, portanto, a secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, achou que não tinha nada que se arquivar, e é preciso dar aqui uma castanhada no Sérgio Conceição, e, portanto, resolveu ir contrariar a decisão da Comissão de Inquéritos, instaurar este processo que tem uma moldura penal que pode ir de 1 mês a 2 anos. Portanto, vejam só do que é que estamos a falar, não é? O Sérgio Conceição, por dizer que prefere que os árbitros não mostrem cartões amarelos aos seus adversários na parte final do jogo, para que isso não quebre o ritmo da sua equipa, e porque muitos desses cartões são provocados, não nascem de situações naturais, são de situações provocadas. Está agora sujeito a um castigo que pode ir de um mês até 2 anos, de suspensão. Eu acho que para já falta aqui alguma adequação do castigo
do castigo à realidade, quer dizer, umas declarações que não... O Sérgio Conceição não chamou o bandido a ninguém. O Sérgio Conceição não disse que foi prejudicado pelos árbitros. Não disse que houve lances em que se fosse para os outros adversários, as decisões eram diferentes. Não disse que se fossem lances com outros adversários, os lances seriam revertidos ou não seriam revertidos pelo VAR. Não. O Sérgio Conceição não entrou em polémica nenhuma. Apenas em discussão sobre o antijogo e sobre quem é que o tem que combater. E ele acha que esse papel também é um dos papéis principais dos árbitros. Disse que preferia, que naturalmente preferia que os árbitros não mostrassem cartões aos adversários na parte final dos jogos, porque isso vai de encontro aos interesses desses adversários que querem perder tempo e querem quebrar o ritmo do jogo, enquanto o Porto, que está eventualmente à procura de um resultado melhor do que o que se verifica, quer é que o jogo prossiga. E mais, ele até disse, eu nem sei se essas não, ele disse já em junho, ele também, curiosamente, o Sérgio Conceição tinha falado sobre este assunto, tinha voltado a falar, tinha começado por falar desta matéria dos cartões, mas também tinha dito que compete aos árbitros, se houver perdas de tempo evidentes, que os árbitros têm que analisar, e se for preciso têm que dar 10, 15, 20 minutos de desconto, seja lá o que for. Se o jogo for interrompido 20 minutos por lesões simuladas dos adversários, não é por ser 20 minutos que não se vai dar esse tempo de desconto. Não há, os tempos de descontos não têm um limite máximo. Têm que ser adequados àquilo que se passou nos 90 minutos anteriores. E, portanto, acho que são declarações objetivas, que não ofendem ninguém, não põem em causa a verdade esportiva, não têm... Quer dizer, é discutir futebol, pura e simplesmente. E este castigo vem já quase 3 meses depois destas declarações do Sérgio Conceição. É um castigo que já vem na sequência do castigo ao Otávio. O Otávio, não nos podemos esquecer que o Otávio não pôde disputar os 2 últimos jogos do Futebol Clube do Porto porque foi castigado por declarações proferidas há 5 meses atrás, no final da Supertaça, em agosto. Esse castigo chegou no dia 23, ao final da tarde, quando o Porto ia jogar a Supertaça com o Benfica. Felizmente o Porto ganhou, e muito merecidamente, essa Supertaça ao Benfica. A seguir, no dia 24, era tolerância de ponto. Dia 25, feriado. Dia 26 e 27, fim de semana. Portanto, o Porto teve conhecimento do castigo no dia 28, quando ia defrontar o Vitória de Guimarães no dia seguinte. Portanto, tudo isto é muito estranho. E já na altura falei deste processo aqui, neste meu espaço de comentário no portal dos Dragões. Emiti a minha opinião nessa altura. Achei muito estranho. E realmente, nós estamos aqui num mês muito complicado. O mês de janeiro é o mês de grandes decisões, quer no campeonato, porque vão existir alguns clássicos, portanto, alguns jogos entre os 4 primeiros classificados, porque temos eliminatórias da Taça de Portugal para decidir, temos uma meia-final, 2 meias-finais da Taça da Liga para decidir e depois uma final. Portanto, aqui é um mês muito complicado e parece que alguém está a querer jogar por fora, jogar na secretaria, em vez de dar tudo em campo, no relevado, e aí provar quem é que é o melhor. E aí o Porto tem sido melhor, não lidera o campeonato, mas tem sido melhor em muitos jogos. Parece que alguém quer interferir. E o problema do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol é que ele já nasceu sob... Eu creio que o José Fernando Rico ficou... Todos nos lembramos, já estou aqui, todos nos lembramos da polémica que houve na altura da nomeação ou eleição desta senhora doutora Cláudia Santos, para a presidência deste órgão. Porque esta senhora é deputada socialista, mas isso não tem nada a ver. Prescindiu do seu lugar de deputada para vir presidir ao Conselho de Disciplina
da Federação Portuguesa de Futebol. Toda a gente sabe que ela é benfiquista, é uma benfiquista ferranha, mas isso até pode não ter mal nenhum, ser benfiquista, desde que não deixe que isso interfira nas suas decisões, não tem mal nenhum. Agora, a maior suspeita que há sobre esta senhora é que ela é antiportista. Portanto, ela não só é benfiquista, tudo bem, mas ela é antiportista. Ela tem uma atitude, tem um preconceito contra o Futebol Clube do Porto logo à partida. E, portanto, parece-me que não tenha as capacidades suficientes de isenção e de se afastar dos assuntos para poder decidir com justiça, com equidade, com isenção. Portanto, é uma pessoa que, além de gostar muito de um clube, entre aspas, odeia o outro clube. E acho que essa sua maneira de ser, esses seus sentimentos, começam a vir ao de cima e começam a interferir naquilo que é a justiça praticada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. É que já tivemos o caso do Otávio, não é? Castigo 5 meses depois das declarações preferidas, é que era um processo simplíssimo, muito simples, em que o Otávio preferiu as afirmações que preferiu. Portanto, não houve contestação por parte do Porto, não houve defesa. O castigo era evidente, na própria semana ou na semana seguinte, o assunto podia estar resolvido. Não, foram 5 meses depois e o castigo chegou naquela altura em que eu já aqui falei há um bocado. E agora, este castigo, este processo ao Sérgio Conceição, que até pode não dar em nada, mas mexe, eles sabem que isto mexe com a equipa, numa altura em que a equipa está a jogar 2 vezes por semana, novamente, em que há uma grande pressão, em que o Porto chega ao segundo lugar e está cada vez mais perto do lugar que é seu, como diz o Sérgio Conceição, ou como diz o Sérgio Oliveira, que o lugar do Porto é o primeiro e mais tarde ou mais cedo vamos lá chegar. E eu acredito muito nas palavras do nosso capitão, que demonstram uma grande vontade que isso aconteça. E, portanto, as pessoas veem o Porto com esta atitude e parece que querem interferir na verdade desportiva. Parece que querem causar turbulência no seio do Futebol Clube do Porto e perturbar aquilo que é a carreira do Porto no campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Portanto, no início falavas aqui se a Cláudia Santos seria um Ricardo Costa de saias. Todos nos lembramos, infelizmente, de um antigo, não muito antigo, mas já passou, felizmente, também presidente do Conselho de Disciplina, ou na altura do Conselho de Justiça, já não me lembro, também na altura era da Liga, não era da Federação Portuguesa de Futebol, que estava mais preocupado em penalizar o Porto do que em aplicar a justiça. E todos nos lembramos das decisões injustas que ele tomou, e eu digo injustas, porque todas elas, mais tarde, foram não só redimensionadas, como foram revertidas, foram anuladas. As decisões mais importantes que o Ricardo Costa tomou, que foram contra o Futebol Clube do Porto e contra o Boa Vista, também que levou por tabela, todas essas decisões foram mais tarde revertidas pela justiça dos tribunais comuns. E eu lembro o caso do Hulk, em que o Hulk foi praticamente irradiado do futebol por esse senhor. E o Saponaro. Esteve ausente. O Hulk, nesse campeonato e nessa época, falhou cerca de 20 jogos, 22 jogos, julgo eu. E no final, o castigo final foram 4 jogos. Portanto, vejam só a disparidade entre o castigo aplicado e depois dos recursos, a decisão que ficou. E, obviamente, que o Porto foi prejudicado. O Porto, no Hulk, na altura, era um dos jogadores principais do Futebol Clube do Porto. E o Porto perdeu esse campeonato, precisamente porque também não contou com o Hulk durante dezenas de jornadas, que teriam feito toda a diferença. Mais tarde, este senhor, também, numa decisão patética, retira pontos ao Futebol Clube do Porto, que depois também foi um castigo também revertido, e o Porto recuperou esses 6 pontos. E depois também, não tem a ver com o Porto, mas com o Boa Vista, atirou o Boa Vista para a segunda Liga, numa decisão que mais tarde também foi revertida pelos tribunais comuns, pelos tribunais administrativos,
e a Federação teve que indemnizar e reintegrar o Boa Vista na Primeira Liga. Portanto, eu temo que estejamos perante uma situação muito semelhante a essa vivida nesse tempo do Ricardo Costa, porque parece-me que a predisposição e o preconceito de ambos são muito semelhantes. Os dois são benfiquistas e, acima de tudo, parecem antiportistas. E este antiportismo é público. Quer dizer, eu nunca falei com os senhores, mas bem relatado na comunicação social e, portanto, a minha opinião é formada por aquilo que eu sei diretamente e por aquilo que eu leio nos órgãos de comunicação social e que revelam que há esse sentimento de antiportista por parte desta presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o Porto tem que estar atento, os portistas também têm que estar muito atentos a estas situações e não podemos deixar que o Porto seja prejudicado como foi prejudicado no tempo do Sr. Ricardo Costa. Já tivemos estes castigos, estes 2 jogos de suspensão ao Otávio, fora de horas, completamente. E temos agora o nosso treinador, Sérgio Conceição, alvo de um processo que pode levar a um castigo que tem uma moldura penal que pode ir de 1 mês a 2 anos. Faz algo que tem algum cabimento, isto? Há alguém, algum portista, algum benfiquista, algum sportinguista, algum adepto de outro qualquer clube, e olha para isto e sente que se está a fazer justiça? Que este processo faz algum sentido? Que esta moldura penal é adequada às declarações preferidas por Sérgio Conceição? Eu acho que não. E, portanto, preocupa-me bastante, porque começa aqui a desenhar-se um padrão de comportamento desta Comissão Disciplinar da Liga. Como eu já disse há um bocado, o Sérgio Conceição fez declarações parecidas em junho e não foi castigado por isso, não houve processo nenhum por isso. Agora, estas declarações de outubro já merecem um processo disciplinar em janeiro, quando a Comissão de Inquéritos entendeu que não havia razão para instaurar qualquer processo. Portanto, aqui o Conselho de Disciplina passou por cima da Comissão de Inquéritos, não aceitou a decisão da Comissão de Inquéritos e ordenou à Comissão de Inquéritos que instaurasse este processo ao Sérgio Conceição. Vamos ver também o que dizem as nossas redes sociais. Tu equiparas então o comportamento de Cláudia Santos a Ricardo Costa, de facto de muito má memória para o Futebol do Porto, e parece um autêntico absurdo este processo instaurado ao treinador do Futebol do Porto por declarações, acho que até podemos dizer aqui, pedagógicas, não é? Exatamente. Que é muito característico do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, nas suas conferências de imprensa, abre-se muito, a falar de futebol, abre-se muito, quer nas conferências antes dos jogos, quer depois dos jogos, e gosta de explicar aos jornalistas, ou seja, aos desportistas em geral, porque os jornalistas são os intermediários entre as duas partes, gosta de explicar às pessoas algumas das suas decisões, e gosta também de dar a sua perspectiva sobre o próximo adversário do Porto. É uma pessoa que se abre bastante nessas conferências de imprensa. E não me parece... E aqui estava-se a falar de antijogo, e como é que poderia, se existe, se não existe, como é que poderia ser combatido, porque o Sérgio Conceição, muito naturalmente, sem querer ofender ninguém, pedagogicamente, falou deste assunto e disse o que disse, que parecem afirmações... Parecem afirmações absolutamente aceitáveis, mas ainda assim, cá temos Cláudia Santos, mais uma vez, a fazer das suas.